Olá pessoal, meu nome é Andressa Moreira Marinho, eu sou enfermeira residente em saúde do adulto e o tema da nossa aula é uso seguro de medicamentos potencialmente perigosos. A nossa aula é baseada no protocolo multiprofissional institucional que leva o mesmo nome. Então o que a gente vai falar na nossa aula? A gente vai introduzir o assunto, vai falar das barreiras para se evitar erros envolvendo o MPP, os momentos para a realização da dupla checagem, a prescrição médica, a separação e dispensação do MPP pela farmácia hospitalar, o preparo e administração do MPP pela enfermagem, a dupla checagem, os medicamentos potencialmente perigosos e as principais referências. Então, o que são os medicamentos potencialmente perigosos? Eles também são conhecidos como medicamentos de alto risco ou de alta vigilância. Então, ele pode provocar riscos significativos aos pacientes, podendo levar, por exemplo, até à morte. Então, as organizações dedicadas à segurança do paciente no mundo, elas recomendam que os profissionais de saúde e todos os demais envolvidos no processo de produção e utilização dos medicamentos potencialmente perigosos conheçam os riscos associados ao seu uso e implementem barreiras especiais para prevenir a ocorrência de erros. Então, quais são essas barreiras que podem ser implementadas para evitar ou reduzir os erros envolvendo os MPPs? Essa lista aqui, ela foi instituída pelo Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos, o também chamado ISMP Brasil. Então, a gente tem algumas recomendações, como, por exemplo, seguir os protocolos institucionais de segurança. Então, deve-se elaborar documentos claros e detalhados para a utilização e minimização das consequências dos erros envolvendo MPPs, a redução do número de alternativas farmacêuticas, incorporação de alertas automáticos nos sistemas informatizados, etiquetas de alerta nas embalagens e ou medicamentos, a lista dos MPPs em local de fácil acesso e também a utilização da dupla checagem dos medicamentos. O que é essa dupla checagem? A dupla checagem ela é uma barreira onde dois profissionais vão realizar ela de forma independente e simultânea. Ela é independente porque ela é feita sem interferência, ou seja, nenhum vai interferir o outro no momento da realização da dupla checagem, e ela é simultânea porque ela vai ser realizada ao mesmo tempo. Então, a partir de todas essas recomendações, foi elaborado o protocolo que a gente está baseando a nossa aula. Isso levando em consideração a realidade institucional. E também sem deixar de levar em consideração também os investimentos futuros. Então, a instituição ela já está pensando investimentos futuros de tecnologias que vão permitir e facilitar a checagem automática e a implementação de um sistema de prescrição eletrônica com suporte clínico e incorporação de alertas de segurança, como, por exemplo, a dose máxima, a incompatibilidade medicamentosa, entre outros. Então, as barreiras de segurança utilizadas na instituição, elas vão ser implementadas em 3 momentos. O momento da prescrição médica, o momento da separação e da dispensação dos medicamentos e o momento do preparo e administração. Então, por onde que a gente começa, né? A primeira barreira é lá na prescrição médica. Como que ela deve ser feita, né, a prescrição? Ela deverá ser feita de forma eletrônica, isso é imprescindível, mas caso aconteça de não conseguir, porque às vezes o sistema não está funcionando, né, o sistema AGHU, a prescrição eletrônica ela deve ser feita no sistema AGHU, ele pode não estar funcionando, ou ter algum pico de energia. Então, a gente sabe que nessas situações não é possível realizar a prescrição eletrônica. Então, ela pode ser feita de forma manual, desde que ela siga o protocolo, com a identificação completa do cliente, a identificação completa do médico prescritor e a identificação completa do medicamento. Tudo isso, além de ser a obrigação, né, obrigatório, deve ser feita com letra legível, tem que seguir os protocolos clínicos e também a análise de incompatibilidade. Então, essa aqui é a lista completa dos medicamentos potencialmente perigosos utilizados no HC ou FTM.
Essa lista aqui eu não vou discriminar ela totalmente, né? Mas vocês deverão e poderão consultar ela através do protocolo institucional, que ele vai estar disponível no site e também na pasta enfermagem, na área de trabalho, né, nos computadores institucionais. Então agora a gente vai falar um pouco da separação e da dispensação do MPP pela farmácia hospitalar. Então agora o próximo passo depois que o médico prescreve, né, seguindo todos os protocolos, a prescrição ela vai para a farmácia. Então, o farmacêutico, ele também vai funcionar como uma barreira, fazendo a análise daqueles medicamentos prescritos, como, por exemplo, ele vai verificar a incompatibilidade medicamentosa. Ele vai funcionar como uma barreira, como eu já citei. Dando tudo certo, ele vai assinar aquela prescrição e vai passar para um segundo local, onde o técnico em farmácia ele vai fazer aquela separação dos medicamentos e vai chamar um outro colega para realizar a dupla checagem, uma segunda barreira. Em um terceiro momento, essas medicações elas vão passar pelo sistema 2GHU, onde também é passado por um leitor de código de barras que fica ao lado desse computador que se encontra a impressora do ticket de identificação dos medicamentos. Nesse momento, já existe uma outra barreira, já que se por acidente algum medicamento que não está na prescrição passar por essas outras barreiras anteriormente, como eu já disse, o sistema ele vai automaticamente acusar que aquele medicamento ele não está na prescrição. Então, logo depois disso, eles vão para ser embalados, onde é novamente uma checagem antes de irem para a embalagem propriamente dita. Ou seja, só nesses procedimentos da farmácia a gente já vê que há diversas barreiras para impedir o acontecimento de um erro, né? Logo depois de cada um desses medicamentos serem embalados, o ticket discriminado, né, dentro da embalagem também, o conteúdo vai para os setores correspondentes. Então, os MPPs que sairão de lá, eles devem estar identificados com a técnica de diferenciação de nomes de medicamentos semelhantes com letra maiúscula, epinefrina, norepinefrina. E os MPPs dispensados pela farmácia, eles deverão estar identificados da seguinte forma. Os MPPs com etiqueta vermelha são os sólidos e o cloreto de potássio. E os MPPs com a etiqueta ou embalagem amarela são os MPPs injetáveis. Como a gente pode ver nesse próximo slide aqui, um exemplo da morfina, né, que é um MPP injetável, etiquetinha amarela. E aqui o cloreto de potássio, etiquetinha vermelha, mesmo sendo injetável, a gente não pode esquecer. Medicamentos injetáveis, etiqueta amarela, medicamentos sólidos e o cloreto de potássio, etiqueta vermelha. Essa aqui é a identificação diferencial para MPP injetável e comprimido. Essa parte, essa prateleira aqui é chamada de BINS. Então, ela fica lá na farmácia, né, onde o farmacêutico técnico em farmácia, ele vai poder fazer a separação. Então, fica lá na parede e aqui tem a etiquetinha já diferenciando, né, quais são os sólidos, quais são os injetáveis, aqui vermelha e amarela. Bom, agora falando especificamente da parte da enfermagem, após a dispensação e a chegada nos setores, os medicamentos eles vão ser conferidos e armazenados no local específico, sejam nas caselas ou na geladeira, dependendo. Então, as embalagens coloridas dos NPPs, elas somente deverão ser removidas no momento do preparo do medicamento. Assim que for ser preparado, o profissional responsável ele vai chamar o profissional colaborador, que é o que vai ajudar na dupla checagem, e eles vão realizar a conferência no registro dos dados do cliente e do medicamento de modo independente e simultâneo. Então, é importante a gente salientar também que os medicamentos que não forem administrados, tanto os MPPs como qualquer outro medicamento, eles deverão ser devolvidos na farmácia ao final de cada plantão. E também é proibida a estocagem dos medicamentos no posto de enfermagem. A listagem dos MPPs pactuados ela deverá estar disponível no posto de enfermagem próximo ao local de preparo dos medicamentos. Porque se acontecer de acabar esquecendo, essa listagem vai estar no local bem próximo e de fácil acesso para os profissionais. Então, o que são esses MPPs pactuados?
aquela lista anteriormente que eu passei é a lista geral, né, de todos os medicamentos, e foi instituído para a enfermagem essa lista dos MPPs pactuados, que são os medicamentos que deverão ser realizado a dupla checagem. Eles foram selecionados pelos seguintes motivos: são os medicamentos mais prescritos e são os medicamentos que, se administrados incorretamente, eles podem trazer eventos adversos graves ao paciente. E além de ser padronizado que a enfermagem deverá realizar a dupla checagem desses medicamentos. Eles são as drogas vasoativas endovenosas, os analgésicos opioides endovenosos, os antiarrítmicos endovenosos, os eletrólitos endovenosos, os sedativos endovenosos, os bloqueadores neuromusculares endovenosos, a nutrição parenteral, os quimioterápicos antineoplásicos de uso oral e parenteral e as insulinas. Então, agora a gente vai falar dos 9 certos no preparo e administração segura dos medicamentos. A dupla checagem ela é uma ferramenta importante para que se garanta a realização desses 9 certos. E quais são eles? Cliente certo, medicamento certo, hora certa, via certa, dose certa, o registro certo, a orientação certa, a forma certa, a resposta certa e o cliente certo. Então, quais são os profissionais que poderão realizar a dupla checagem? São eles: o enfermeiro, o farmacêutico clínico, o médico e o técnico ou auxiliar de enfermagem. E a dupla checagem ela vai ocorrer em 2 momentos. O primeiro momento é a conferência dos dados da prescrição médica e do MPP no momento do preparo. O segundo momento, a conferência da identificação do cliente com os dados do medicamento preparado e da prescrição médica no momento da administração. Então, como que vai ocorrer a conferência dos dados da prescrição médica e do MPP no momento do preparo? Então, o profissional responsável, ele vai reunir os materiais dos medicamentos e vai identificar o MPP. Ele vai ver que vem na embalagem colorida, vai olhar a lista, se for MPP pactuado, ele vai saber que tem que realizar a dupla checagem. Então, identificando, ele vai chamar o profissional colaborador para ajudar. Então, os dois vão conferir os dados da prescrição médica com o MPP a ser preparado. Vai conferir a dose, diluente, a vazão, a incompatibilidade, entre outros. O profissional responsável, então, ele vai começar a preparar esse medicamento, enquanto o profissional colaborador, ele vai estar lá do lado, acompanhando esse processo e conferindo para ver se está tudo ok. Logo após ele ter preparado, os dois, então, vão localizar os clientes, o cliente, e vai comparar, confrontar, né, a enfermaria leito, a pulseira, a placa beira-leito, confrontar o cliente com o relato verbal dele, se é aquele cliente mesmo, se está tudo certo, se é o mesmo nome que está na prescrição, que está no medicamento, enfim. Logo depois disso, no momento já da administração, o profissional responsável e o profissional colaborador, eles vão comparar os dados da identificação do cliente com a medicação preparada. E o profissional responsável, ele vai orientar o cliente sobre a medicação. Ele vai explicar os possíveis efeitos colaterais do cliente ou acompanhante, né, no caso. Vai explicar sobre qual que é a finalidade daquele medicamento, quais são os possíveis efeitos colaterais, enfim. Logo depois, eles vão checar a via e a vazão, os dois profissionais. O profissional responsável, então, ele vai administrar o medicamento. Aí, depois disso, não tem a necessidade mais de ter o profissional colaborador. Ele pode se ausentar. Depois disso, é só o profissional responsável, que ele vai identificar a bomba, vai checar o medicamento na prescrição médica. E, realizando nessa parte da dupla checagem, o profissional responsável, nessa parte aqui, o profissional responsável, ele vai ser o enfermeiro ou técnico ou auxiliar de enfermagem. Ele vai checar na frente da prescrição. Vai pôr em cima do horário aquele cheque que vocês já conhecem e o primeiro nome dele em cima. E o profissional colaborador, geralmente, é o pessoal da enfermagem, mas também pode ser o médico ou o farmacêutico clínico.
ele vai checar no verso da prescrição. Então, ele vai colocar a data, a hora, realizado dupla checagem do item tal, o primeiro nome e o carimbo do profissional. Então, aqui mostrando para vocês um exemplo mais prático, né, de como que deve ser realizado. Aqui tem a prescrição médica, que vocês já estão acostumados aqui da instituição. Aqui foi duplo checado o item 6, a heparina subcutânea. Então, o profissional responsável na frente, o horário, o chequezinho e o primeiro nome. No verso da prescrição, o profissional colaborador, a data, o horário que foi feita a administração, duplo checado do item tal, realizado dupla checagem do item tal, o primeiro nome e o carimbo do profissional. Não é recomendado, não se deve colocar a rúbrica, e sim o primeiro nome e o carimbo do profissional, tá? Então, aqui nesse slide, eu trouxe para vocês, de uma forma mais didática também, para vocês entenderem mais algumas barreiras que são implementadas na instituição. A gente tem 3 figuras, né? Onde aqui na figura 1 e na figura 2 são exemplos que estão em conformidade com o protocolo, como, por exemplo, a identificação da bomba com o nome do MPP na parte frontal da bomba. E aqui na linha infusional, no extensor, né, no equipo, o mais próximo do conector do equipo, né? Onde, por exemplo, pode ter situações de várias medicações, o paciente, para ser mais prático para o profissional poder identificar qual que é a via daquele medicamento. E aqui uma prática que não é segura, uma prática que está inconforme, onde o equipo, onde o medicamento e a nutrição parenteral estão do mesmo lado, sendo que o correto, o que está no protocolo, é eles estarem em lados opostos ou o mais longe possível um do outro. Então, agora, eu trouxe essa parte aqui para vocês, que pode ser um pouco sensível para algumas pessoas, né? Mas é importante trazer, porque a gente vai entender de uma vez por todas, uma parte bem prática, o porquê da importância da dupla checagem. Às vezes a gente pode achar que é alguma coisa boba, mas uma via errada, uma dose errada, um medicamento errado pode acarretar em problemas irreversíveis ao paciente. Então, às vezes o profissional pode ter uma certa angústia ao realizar isso, por levar muito tempo, ou por ser cansativo, o profissional já está cheio de atribuições, mas a gente pode perceber através desses exemplos o quão importante é a realização da dupla checagem, né? E por que também eles foram pactuados. Tanto que esses exemplos que eu estou trazendo, essas situações, são apenas de medicamentos que foram pactuados na instituição. Então, a gente pode ver aqui um bebê que ele morreu por via incorreta. Era para ser feita a medicação via nebulização e foi feita via endovenosa. Já nesse exemplo aqui, essa garota morreu por dose excessiva, foi uma dose incorreta. A médica prescreveu 3 ml, né, da medicação de adrenalina via IM. Mesmo sendo questionado, era uma dose muito alta, ela mesmo assim insistiu e acabou que foi administrado mesmo assim e a criança foi a óbito. Aqui foi uma troca de medicação, era para ser um remédio para dor, foi feito um sedativo, ela ficou 3 dias 3 dias internada, sendo 2 no CTI. E aqui foi um caso até recente, onde a enfermeira ela morreu após tomar a injeção de noradrenalina ao invés do remédio para cólica. Não se sabe se foi na dispensação ou a troca ocorreu antes de ser administrado, mas houve a troca e levou a óbito. E aqui a gente tem um quadro de um artigo que eu busquei, que é a caracterização dos casos de erro de medicação com o envolvimento da enfermagem, divulgado na mídia eletrônica entre 2012 a 2016 no Brasil. Então, a gente pode perceber, através desse quadro, que a maioria do desfecho, né, dos
dos casos foi o óbito, medicamento errado, o cliente errado, a via errada, a dose errada. Então, a gente pode perceber o quão importante é a dupla checagem, que ela é uma barreira importantíssima para evitar que algum desses acidentes aconteça e que o cliente não sofra, não seja o principal prejudicado, né? Então, através disso, eu elaborei essa tabela, esse quadro, que está no protocolo também, vocês devem ir conferir, que é a apresentação de alguns riscos dos MPPs pactuados quando prescritos, preparados e administrados incorretamente. Então, ele está lá no protocolo, esse quadro está lá no protocolo, que a gente vai ver quais os riscos que, se acontecer de administrar ou dar alguma dose incorreta, algum preparo incorreto, administração incorreta de alguns dos medicamentos. Então, por exemplo, da insulina. O que vai acontecer se a gente administrar, se fizer uma dose incorreta em algum paciente, como, por exemplo, idoso e criança, que são populações mais vulneráveis, né? Pode dar um edema pulmonar, danos hepáticos, convulsões, até chegar à morte. Mesma coisa. Se acontecer um preparo incorreto, pode resultar na hiperglicemia, hipoglicemia, administração incorreta, não fazer o rodízio, pode acarretar numa lipodistrofia. Aqui a norepinefrina, se a gente fazer uma administração incorreta, pode levar até a morte, necrose tecidual, a dose incorreta, a vasoconstrição excessiva, uma superdosagem causa uma severa hipertensão com cefaleia violenta, entre outros que vocês podem conferir no quadro. Mesma coisa o cloreto de potássio, tem o rocurônio, tem a nutrição parenteral. Então, se vocês quiserem mais informações, vocês podem consultar o protocolo, que leva o nome da nossa aula, né? O uso seguro de medicamentos potencialmente perigosos. Essas são as nossas principais referências. E a gente chegou ao fim da nossa aula. Eu convido vocês agora para poderem assistir o vídeo institucional, né? Que é o passo a passo da dupla checagem de uma forma bem mais prática, bem mais dinâmica, para vocês poderem entender de uma vez por todas como que deve ser realizado. Então, eu peço que vocês fiquem agora, depois da aula, para poder acompanhar e assistir o videozinho. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, podem falar com a gente. Aqui tem todos os contatos, tem o WhatsApp, o ramal, o e-mail. Fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida e assistam agora o vídeo. Obrigada. Esta é uma atividade de preceptoria realizada pelo Serviço de Educação e Enfermagem ao residente do Programa de Residência Integrada Multiprofissional. Os medicamentos potencialmente perigosos, também chamados de medicamentos de alta vigilância, são aqueles que apresentam grande risco de provocar danos significativos aos clientes em decorrência de falhas no processo de sua utilização. A implementação de estratégias para a prevenção de eventos adversos envolvendo medicamentos são altamente recomendadas, sendo a dupla checagem, que consiste na conferência e no registro dos dados do cliente e do medicamento por 2 profissionais, de modo independente, sem interferência e simultânea ao mesmo tempo, uma das barreiras de segurança utilizadas para identificar e minimizar os erros. Sendo assim, serão apresentadas neste vídeo as etapas das estratégias de segurança utilizadas para o uso seguro do medicamento potencialmente perigoso, baseadas no Protocolo Assistencial Multiprofissional, uso seguro de medicamentos potencialmente perigosos. O médico realiza a prescrição eletrônica do medicamento potencialmente perigoso no aplicativo de gestão para hospitais universitários, AGHU. A prescrição médica é impressa na farmácia. O
farmacêutico realiza a triagem da prescrição médica impressa, identificando o medicamento potencialmente perigoso e informações relacionadas à administração do mesmo. A prescrição médica é liberada para a sala de dispensação. Os medicamentos são segregados em dispensários com a técnica de diferenciação de nomes semelhantes com letras maiúsculas. Os medicamentos potencialmente perigosos são etiquetados com invólucros que sinalizam alerta. As embalagens amarelas são utilizadas para os medicamentos injetáveis. As embalagens vermelhas são utilizadas para os medicamentos sólidos e cloreto de potássio injetável, na concentração de 19,1%. Os medicamentos são separados e vistados pelo responsável por esta etapa. Outro profissional, farmacêutico ou técnico em farmácia, realiza a dupla checagem da prescrição médica com os medicamentos separados. A prescrição médica é vistada em campo próprio. Em seguida, a prescrição médica é registrada no sistema GHU por meio de código de barras. É emitido um ticket com a identificação do cliente, unidade e relação dos medicamentos enviados. É realizada nova conferência dos medicamentos com a prescrição médica, sendo os mesmos embalados e selados juntamente com o ticket de identificação. Os medicamentos são dispensados nas unidades de internação. E conferidos pela enfermagem, sendo armazenados em caselas organizadas por enfermaria, leito ou geladeira, conforme necessário. Após higienização das mãos, o medicamento potencialmente perigoso é identificado por meio da embalagem de alerta e da listagem disponível no posto de enfermagem. Os materiais necessários para o preparo e administração dos medicamentos são reunidos e organizados. Um profissional colaborador, como por exemplo, algum integrante da equipe de enfermagem ou médico, realiza a dupla checagem do medicamento prescrito, conferindo dados do cliente e do medicamento. É realizado o preparo do medicamento pelo profissional responsável, enquanto o profissional colaborador acompanha o processo. Os medicamentos preparados são identificados com dados do cliente e do medicamento, por meio de fita adesiva, ou quando preparados para infusão lenta ou gravitacional, são identificados com rótulos padronizados na instituição. O cliente é localizado por meio do relato verbal da placa de identificação à beira-leito e da pulseira de identificação. O processo é realizado juntamente com um profissional colaborador. Os dados de identificação do cliente e do medicamento preparado são comparados. O cliente recebe orientações sobre a finalidade, indicação, possíveis efeitos colaterais e sinais de alerta que requerem comunicação imediata. É realizada a verificação e dupla checagem da via, dispositivo, gotejamento ou vazão prescritos. É iniciada a infusão do medicamento. A bomba de infusão é identificada por meio de fita adesiva com o nome do medicamento. O profissional responsável pelo cliente realiza a checagem do medicamento na prescrição médica e o profissional colaborador faz a dupla checagem no verso da mesma. O profissional responsável realiza a anotação de enfermagem referente ao medicamento administrado no prontuário do cliente.
É essencial que os profissionais conheçam os riscos dos medicamentos potencialmente perigosos, quando preparados e administrados incorretamente. Sendo assim, todas as etapas das estratégias de segurança contidas no presente protocolo devem ser seguidas, visando dessa forma proporcionar uma assistência segura e de qualidade ao cliente.